hoje com a participação especial do Márcio Alves da Silva, que ele é jornalista, especialista em marketing político, também é servidor público da Câmara Municipal de Curitiba, já nos honrou com a sua presença, a sua palestra naquela conferência que nós fizemos presencial ainda, na época que podia, lá no início de março, foi muito boa, o pessoal gostou muito da participação do Márcio, da palestra, o pessoal pediu para repetir, então aqui agradecemos a presença do Márcio mais uma vez, que vai poder falar com a gente. Então eu gostaria de passar, então, agradecer aqui, né, as mulheres que estão presentes, a Dani, que é secretária do Prós Mulher Paraná, a Janaína, que é a presidente do Prós Mulher Curitiba, e a Juventude também, o Alisson, que está aí presente, e passar a palavra, então, ao presidente do Prós Paraná, o Alisson, para que faça uma saudação a todos aqui, os pré-candidatos de Curitiba. Alisson, estamos aí com 38 pessoas presentes na reunião, vamos deixar para fazer uma saudação aí ao nosso presidente estadual. Boa noite a todos, quero primeiro cumprimentar o Tico pela reunião, pela condução do partido, ao Márcio pela disposição de estar trazendo um assunto tão importante para todos os pré-candidatos e filiados de Curitiba, das nossas meninas também que estão participando, todas em nome da Dani e da Janaína, que é a presidente estadual e de Curitiba, e com certeza essas iniciativas que fazem a diferença para você ter um candidato bem preparado, sabendo o que fazer, o que fala e podendo fazer com perfeição a sua pré-campanha. Então, é isso, Tico, não vou me estender na fala, vamos escutar o que o Márcio quer falar ali. Parabéns pela condução e pela reunião, Tico. Nós que agradecemos o apoio sempre do Alisson, nosso presidente estadual, o deputado Toninho também, que se conseguir hoje ainda, talvez ele entre na reunião para fazer uma saudação. Então, acho que passamos de imediato ao Márcio, né? E depois, na sequência, podemos usar da palavra e tirar as dúvidas aí. Márcio, está com você aí. Bom, boa noite a todos. Pessoal, o Tico fez uma breve apresentação ali e sou jornalista de formação, né? Me formei lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa e estou trabalhando com jornais, mas na época eu morava lá no interior de São Paulo e estou há 7 anos aqui na Câmara Municipal. Ali nós temos uma diretoria de comunicação, onde fazemos a comunicação institucional relativa ao trabalho dos vereadores. Eu já, de antemão, vou pedir desculpas se a minha filha entrar aqui e me chamar. Não tem como controlar esse mecanismo quando a gente está em casa, né? Mas, enfim, eu vou passar aqui para a apresentação. Prazer estar aqui, antes de mais nada, falando com vocês. Já agradeço aí a confiança do Tico, do PROS, né? E é uma área que eu gosto muito. Eu tenho, acho que, esse privilégio de trabalhar em alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu amo política, amo a função, a Câmara Municipal em si, né? Então, eu tenho muita satisfação em fazer com pessoas que eu tenho certeza que também gostam de política, que também não é à toa que querem participar de uma maneira mais ativa e de uma maneira muito nobre, que é colocando o nome de vocês para serem candidatos. Então é isso. Se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade. Daí, como eu comentei ali contigo, se der, eu respondo na hora. Se não, se for algum tema que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, eu falo na sequência. Beleza? Então, vou retomar aqui. Retomar. Isso. Se a internet ajudar. Apareceu aí? Ué, caiu o áudio? Não, apareceu, mas está na tela com as imagens do pessoal participando ainda, Márcio. Tá, acho que eu tenho que trocar aqui, então, manualmente. Só um pouquinho, gente, desculpa. Agora foi? Tá vindo alguma coisa aí, tá rodando aí. Agora foi, né? Câmara Municipal de Curitiba e as funções, isso.
Fechou. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso tema principal, né? A Câmara Municipal de Curitiba e as funções do vereador. Deixa eu dar a tela inteira aqui. Isso. Márcio, Então só me tá. permita, Oi. nós temos também participando da reunião o Adelor Santos, ele é deficiente visual. Dar então alguma coisa que você passar talvez de imagem, quiser descrever, é interessante para ele aí, tá bom? Certo, beleza. Valeu. O Adelor Então, está tentando entrar ainda, na verdade. Eu tô falando com ele, acho que ele... Já? Ah, tá, ótimo, então. Beleza. Então, trouxe esse tripé aí para a gente conversar hoje, os nossos principais objetivos, entender o papel da Câmara, compreender o que é esse trabalho do vereador e conhecer os desafios de legislar, que nada mais é do que criar as leis, as regras que vão disciplinar, né, como a gente vive em sociedade, no caso, como a gente vive em Curitiba, e o papel de fiscalizador dos vereadores. E aí eu abro com essa pergunta: o que é a Câmara Municipal? É uma questão que as pessoas ainda, muitas pessoas não entendem, não têm uma noção clara do que é e para que serve a Câmara Municipal e os vereadores. E eu faço essa provocação, gosto de fazer essa provocação, será que a Câmara deveria continuar a existir? Porque sendo o Poder Legislativo, digamos assim, como é que eu posso dizer, não tão forte quanto o parlamento estadual, que é lá na Assembleia Legislativa, e os parlamentos federais, né? Então tem muito questionamento sobre a importância da Câmara Municipal. Muitas críticas, não que algumas delas não sejam devidas, mas também nem todas são devidas assim, né? Mas essa é a reflexão que ao longo da apresentação vocês façam. Eu fiz essa mesma abordagem lá no nosso primeiro bate-papo, não sei se todo mundo esteve presente, mas de qualquer forma serve como um reforço, né? Quanto mais a gente vê uma mensagem, um conteúdo, mais a gente consegue compreender ele melhor. Então, para início de conversa, a gente tem que entender o que é o município, né? Para a gente falar de Câmara Municipal. Então, o município é a menor unidade da federação brasileira, né? O nosso país é a República Federativa do Brasil. Então, é um estado onde ele é dividido em vários pedacinhos. Então, nós temos a União, que é o governo federal, temos os estados e o Distrito Federal, né, que são em número de 27, e os 5.570 municípios do Brasil. Então, cada município, cada cidade também faz parte da Federação Brasileira. E o município, então, ele tem essas duas divisões de poder, que é a prefeitura e a Câmara Municipal. A prefeitura, é claro que todo mundo sabe que é a prefeitura, né? Ela é executiva, é o que está mais presente no dia a dia de todo mundo. E o poder executivo é dividido ali entre o prefeito e os seus secretários municipais, né? A gente tem lá o secretário de esporte, secretário de cultura, o secretário de governo, enfim, são as pastas que vão ajudar o prefeito a gerenciar a cidade. E a Câmara Municipal, o poder legislativo, composto por 38 parlamentares, né? Vereadores ou vereadoras que formam eles juntos, né? Formam o poder legislativo no âmbito do município, que são as cidades aqui no Brasil. Para a gente continuar esse papo, é interessante sempre lembrar da teoria da separação dos três poderes. Isso é fundamental para que a gente possa entender como funciona o nosso sistema de governo aqui no Brasil. Os três poderes, a gente imagina que todo mundo lembre que é o executivo, o legislativo e o judiciário. É um sistema de freios e contrapesos em que um poder deve controlar o outro. Ou seja, esse filósofo francês, o Montesquieu, ele foi o cara que sistematizou melhor essa teoria, que ela tem origem, até alguns estudiosos dizem, já na Grécia Antiga, uma teoria política que vai sendo construída aos séculos, e o Montesquieu, então, é que consolida. A ideia é que
um sistema não, um poder sempre controle o outro. Então, para que um poder não cresça muito, o outro controla, e a gente tem visto isso muito forte hoje na política brasileira, falando aí em âmbito federal, uma verdadeira queda de braço aí entre o Poder Executivo, aí o Judiciário falando mais do Supremo Tribunal Federal, e também o Poder Legislativo ali, que o que aparece mais, né, são os casos, né, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre lá no Senado. Aqui no município a gente não tem o Poder Judiciário em âmbito municipal, né, só a partir do âmbito estadual. Então, rapidinho, o que faz cada um dos três poderes? Né? O executivo vai dirigir e administrar o governo, né? Representa também o país no exterior e, né, toma decisões sobre economia, investimentos, construção, conservação de escolas, hospitais, todos os serviços públicos que os cidadãos demandam no dia a dia. Ali é exercido pelo presidente da República, né, em âmbito nacional, federal, os governadores de estado e nos municípios, claro, são os prefeitos. Em termos gerais, o Poder Legislativo vai votar as leis, né, que são todas as normas que regulam aí a vida em sociedade, e fiscalizar o Poder Executivo. Nacionalmente, lá são os senadores, deputados federais, nos estados, as assembleias legislativas, basicamente, né, tem a Câmara Distrital lá no DF, e no Distrito Federal, e nos municípios são os vereadores. Aí o Poder Judiciário, como eu falei, em âmbito estadual e federal, vai aplicar as leis e decidir quando existem conflitos entre cidadãos ou entre cidadãos e o próprio governo. Aí são os juízes e, como uma vez me chamaram a atenção, pediram para incluir os advogados aí também no sistema judiciário. A gente tem duas figuras muito importantes também, que é o Ministério Público, aí, criado, que ficou muito forte após a Constituição de 1988, e um órgão que é muito falado aí, principalmente depois da Lava Jato, né, ficou muito na boca do povo, muito popular, muito mais popular, digamos assim, o Ministério Público. E a imprensa, que é considerado por muitos, esses dois, né, seria um e um quinto poder, né, depende aí de como estudioso vê, tão grandes são os poderes que essas instituições também têm, né, que é o Ministério Público e a imprensa. Continuando, pessoal, prefeitura, então, já falei, né, Poder Executivo, os prefeitos e secretários, aqui é uma observação, que nós não vamos entrar em detalhes disso, mas o prefeito é eleito pelo voto majoritário, que é o voto que calcula o que a maioria dos eleitores quer, tá? Já a Câmara Municipal, os vereadores, vocês que são candidatos, espero que muitos se elejam, são eleitos pelo voto proporcional. Ele é um sistema diferenciado que ele não dá exatamente o que a maioria da população quer, mas o nosso sistema ele é sistema proporcional de lista aberta. Então, os partidos apresentam uma lista, vocês vão estar lá na lista do PROS, mas essa lista é aberta. Quem vai elencar quem está em cima, os principais dessa lista, são os votos dos eleitores. Eu gosto muito de falar de sistema proporcional, mas precisa de um tempo, a gente tem muita coisa para falar, então, quem sabe ainda antes da eleição, se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente entra em mais detalhes do sistema proporcional. Vamos lá, pessoal, entrando agora direto, passada essa introdução aí, nas funções da Câmara Municipal. Funções, tem as funções típicas e as funções atípicas, né? O que é isso? Funções típicas são aquelas que estão realmente ligadas, ou mais ligadas com a atividade do Poder Legislativo, e outras nem tanto, que são essas chamadas atípicas, né? Então, as funções principais, ou que a gente pode dizer como típicas, são legislar, fiscalizar e representar, né? São as três primeiras que eu coloquei na tela. Legislar pode ser criar leis, revogar leis ou modificar leis, né? Então, o vereador ele não apenas cria lei, mas ele pode falar, essa lei aqui não é do interesse da população,
e ela tem que ser revogada. Então, você anula, você cancela aquela lei, ou você também pode modificar leis que já estão em vigência, né? Leis que já estão sendo aplicadas. Então, por exemplo, a gente tem em Curitiba uma lei que trata do IPTU, né? O Imposto Predial e Territorial Urbano, que todo mundo paga da sua casa, ou quase todo mundo, né? Tem uma série de regras. Mas, enfim, então, de tempos em tempos, essa lei é atualizada porque o valor dos imóveis sobe e a prefeitura precisa também manter as suas finanças, a sua arrecadação. Então, aquela lei do IPTU é modificada e muda-se ali a alíquota e tal, traz-se uma correção para aquela lei. A segunda função típica é fiscalizar e controlar. Isso é muito importante, né? O Poder Legislativo está ali, lembrando ali que eu comentei da teoria da separação dos três poderes, para evitar caso, né, um prefeito queira exacerbar as suas atribuições, caso um prefeito queira fazer mais do que ele deve. Está ali a Câmara Municipal para marcar presença e limitar o poder daquele prefeito dentro, claro, daquilo que a lei determina, né? Então, por exemplo, se o prefeito emite um decreto regulamentando uma lei que já existe, né, trazendo os detalhes da lei, mas ele regulamenta tanto a lei que ele traz ali determinações que não estão na lei original, o qual tem o poder de sustar esse decreto, de cancelar esse decreto. Então, vejam aí o poder e a importância da Câmara Municipal. Representar e assessorar. Epa, deixa eu só ligar aqui o meu notebook na tomada, senão ele vai desligar. Só um segundinho, desculpa, pessoal. Foi. Então, dando sequência aqui, representar e assessorar. Essa é uma função bem conhecida, né, dos vereadores, são eles que estão próximos das comunidades, ainda né, ou de entidades de classe, enfim, são vários nichos da sociedade que podem ser representados no Poder Legislativo. Então, eles levam essas demandas que eles recebem na sua comunidade, no seu bairro, no seu segmento, até o prefeito, e eu digo, por que não ajudam a governar também a cidade. Essas duas últimas funções ali, julgar / processar, né, e administrar e executar, geralmente são classificadas em funções atípicas dos vereadores. Por quê? Porque o vereador, em algum momento, ele pode processar até um próprio colega ali, no caso de um vereador que comete um caso de ação, de quebra de decoro parlamentar, ele pode vir a ser cassado. E ele é cassado por quem? Ele é cassado pelos próprios colegas, são os próprios vereadores que julgam isso. E também a Câmara Municipal tem a responsabilidade de julgar as contas do prefeito. Claro que as contas são a prestação de contas de todas as finanças, né, de todos os gastos ali da prefeitura, se estão de acordo com a legislação. Tem um parecer anterior do Tribunal de Contas, né, que é um órgão estadual, mas a Câmara dá a palavra final. E a Câmara administra e executa o seu próprio orçamento, fazendo a sua gestão. A Câmara Municipal tem seus servidores, tem sua conta de água, sua conta de luz. Tivemos um concurso público muito recentemente. A Câmara Municipal tem que comprar papel, por exemplo, alugar impressora, computador, enfim, é uma instituição com vida própria, ela também tem que ser administrada e ela também é administrada pelos vereadores. Falando da gestão da Câmara Municipal, para a gente entender um pouco, tem dois órgãos muito importantes, um deles é a mesa diretora e o outro é a comissão executiva, sendo que a comissão executiva está dentro da mesa diretora. A mesa diretora dirige a Câmara mais nos aspectos legislativos, ou seja, aquilo que é relacionado à produção das leis. Já a comissão executiva vai fazer aquela função atípica ali que eu falei agora há pouco, que é administrar a Câmara. Então ela coordena as funções administrativa e financeira. Então, por exemplo, quem vai assinar lá uma licitação,
e ordenar uma despesa, né, autorizar uma despesa que a Câmara faça, para os vereadores membros da Comissão Executiva, que é formada pelo presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Esse mandato da mesa, ele é a cada 2 anos, e quando os senhores tomarem posse lá como vereadores, tomam posse no dia 1º de janeiro, e se não me engano, no dia... Aí o Tico pode me ajudar se eu cometer uma falha aqui. Mas se não me engano, no dia 2 de janeiro é realizada a eleição da mesa diretora. E são esses 7 cargos aí. Aí também tem primeiro vice-presidente, segundo vice, terceiro secretário e quarto secretário. Eu trago um destaque ali, que o orçamento da Câmara Municipal em 2019 foi de 139, quase 140 milhões de reais. Então vejam aí a responsabilidade que também tem os vereadores que vão gerir todo esse orçamento. Vamos entrar um pouquinho então aqui na função de legislar da Câmara Municipal. As bases de todo o trabalho da Câmara estão lá na Constituição Federal de 88. Ela vai dizer o que cada ente da federação pode legislar. Então, diz lá no artigo 30 da Constituição, compete aos municípios legislar sobre o quê? Assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, o que couber. Isso acaba sendo um pouco vago e traz alguma confusão, não sei se é o termo mais certo, mas traz muitas dúvidas jurídicas sobre o que pode e o que não pode. A gente tem um exemplo muito claro agora, que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal, bem recente, que atestou que são os prefeitos e os governadores que têm mais autonomia para decidir em relação aos lockdowns aí, né, a essas ações de isolamento social, fechamento de comércio, de bar, shopping abre ou não abre. Claro que houve ali um momento de confronto com o governo federal, mas o Supremo reafirmou o entendimento do que diz a Constituição. E vamos ver que esses assuntos de saúde, de pandemia, são, de fato, de interesse local, e essas medidas não precisam ser tomadas exatamente pela União iguais para o país inteiro, porque a situação de Curitiba não é a mesma de Manaus, lá no Amazonas, por exemplo. E aí eu falo de um detalhe que é importante a gente saber, que quando o vereador vai apresentar um projeto de lei, ele tem que tomar cuidado com o que se chama de vício de iniciativa, né? A lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, ela vai dizer que tem algumas leis, que são as leis, regulamentos muito importantes para a cidade, que são de iniciativa privativa do Executivo. O que é isso? O Executivo, vamos lembrar que é a Prefeitura, o prefeito, que exerce esse poder. Então, tem alguns tipos de regulamentações, de leis, que cabem privativamente, que cabem só ao prefeito fazer, e que um vereador não pode. Tem essa trava, essa amarra. E eu destaquei ali um artigo da lei orgânica, que é o artigo 53, no inciso 3º, ele vai dizer, então, que é iniciativa privativa do prefeito, leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos e entidades da administração municipal. Né? Então, por exemplo, o vereador quer regulamentar alguma atividade nas escolas municipais. Isso é muito comum, né? Um serviço, são centenas aí de escolas, então é um serviço público que tem muita demanda. Então, para fazer essa regulamentação, muitas vezes ele vai esbarrar nisso, então tem que ser feito um estudo prévio muito bem feito antes de apresentar um projeto de lei, para não esbarrar no vício de iniciativa. E tem uma outra questão muito importante, da receita, o dinheiro, né? Então, também tem travas na legislação para que os vereadores não criem leis que vão acarretar despesas para o município. Isso, realmente, quem paga a conta, no final, é o Poder Executivo. Então, o sistema tem essas amarras aí,
Imaginem só que o orçamento de Curitiba para esse ano, 9,4 bilhões, né? O projetado, né? Ainda está sendo executado. Mas imagine que os vereadores criam uma série de benefícios ou medidas e reduzem impostos e tal. Isso vai ter um impacto em todo o orçamento do município. Então, tem que ser uma coisa também muito bem estudada. Tem que buscar de onde vem esses recursos, se vai haver uma compensação, se a gente, por exemplo, tem um projeto que sempre aparece na Câmara e tem em outros municípios, que é a pessoa atingida por enchente. Aí diz lá, a pessoa foi atingida por enchente, ela deve ter um desconto no IPTU. Isso parece uma coisa interessante, mas nós temos que estudar o orçamento da cidade. Será que se a gente abrir mão desse IPTU não vai faltar para um outro serviço? Então, esse estudo de impacto financeiro. Se eu posso apresentar uma compensação, então eu vou reduzir o IPTU, mas eu vou compensar aumentando um imposto ou uma taxa. Então, isso também tem que ser estudado na tramitação de um projeto de lei. E só tomar um golinho de água aqui. Né, a função de legislar, ela é complexa e ela é desafiadora, né? Porque a lei ela tem que seguir um longo caminho antes de virar lei, né? Então, ela vai nascer lá com um protocolo, ela vai receber uma instrução técnica da Procuradoria Jurídica, ela vai obrigatoriamente passar pela Comissão de Constituição e Justiça, salvo ali se for uma lei só orçamentária, que ela não passa, que é só na Comissão de Economia, mas via de regra, o grosso, tudo passa na famosa CCJ, que vai dizer se aquele projeto é constitucional e se ele atende também a lei orgânica do município, a legalidade. Passa por outras comissões temáticas, depois ele tem que entrar na ordem do dia, né? Tem prazos técnicos aí, também tem um peso político junto ao presidente para ver se esse projeto entra ou não na pauta, depois ele é discutido em plenário, pode receber emendas, e ele tem que ter essa maioria em plenário para ser aprovado, né? Pode ter maiorias diferentes ali, dependendo do tipo de projeto de lei. Aí ele vai para sanção ou veto do prefeito, ele tem que ser publicado em diário oficial e muitas vezes ele carece de uma regra. Vejam que é um longo aplicada na vida real, utilizar e controlar. Aí eu trago aqui uma ideia para a gente discutir, que de fiscalizar a prefeitura é diferente de ser oposição, né? Muitas vezes existe essa pecha, essa marca de um vereador que fiscaliza o prefeito, toda a sua gestão, né? Ele é da oposição. Isso eu discordo dessa avaliação, ela não, na minha opinião, ela não é verdadeira. Por quê? Para mim, na minha avaliação, o vereador que fiscaliza, muitas vezes, ele pode ajudar o prefeito a governar. Ele pode ajudar a prefeitura a tomar melhores decisões, sem necessariamente ser contra o prefeito, tá, gente? Como que o vereador e a Câmara Municipal vão fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo? Então, são várias ferramentas de fiscalização que os vereadores têm. Vou comentar algumas aqui. Pedidos de informação. Então, o vereador, diz a nossa lei orgânica, que ele pode fazer um pedido de informação e citar a informação que ele quiser para a prefeitura, né, desde que não seja, claro, algo sigiloso, e a prefeitura tem um prazo lá para responder, tem que responder o vereador, e essa informação, ela é tornada pública, né, então, fica difícil aí da prefeitura esconder alguma coisa que ela está fazendo. O vereador também tem a prerrogativa de fazer vistorias nas repartições públicas. Então, claro que isso tem que ser utilizado bom senso, né, gente? A gente tem lá o deputado federal, Boca Aberta, e o seu filho, que é deputado estadual, agora ficaram conhecidos por fazerem blitz, né? Eles chamavam, acho que se não me engano, são de Londrina, blitz da saúde e tal. São do PROS, Marcos. São do PROS, né? Isso. Fazer aquelas blitz nas UPAs, e eles acho que ficaram conhecizaram muitos vídeos deles, né? Fazendo isso, e me parece, de fato, algo muito interessante, mas também é importante lembrar que a gente tem que ter
um bom senso de que o vereador também não vai chegar metendo o pé, né? Ele tem que se atentar para outros direitos que as pessoas têm, né? Direito à privacidade e tal. Mas o vereador tem essa atribuição, ele tem garantido isso, de ele poder verificar o que está sendo realizado nos equipamentos públicos e nos serviços públicos. Monitorar licitações e nomeações no Diário Oficial do município também é muito importante, né? Por onde o dinheiro sai, o dinheiro é gasto, né? Via de regra, por licitações. Talvez seja um termo que nem todos estejam familiarizados, mas é uma legislação que determina como que o poder público compra e adquire serviços. Então, os vereadores também devem estar em cima desse processo licitatório para ver se a legislação está sendo cumprida, se os preços pagos estão de acordo aí com o que o mercado oferece. E evitar abusos por parte de quem quer que seja. Os vereadores podem convocar autoridades da prefeitura para prestar esclarecimentos. Então, por exemplo, agora, na época de pandemia, vamos supor que houvesse um descontentamento muito grande com o que a saúde está fazendo, que aí os vereadores podem decidir, se tiver a maioria, é claro, dentro do plenário, convocar a secretária de saúde para prestar os esclarecimentos e tirar as dúvidas dos vereadores ali sobre aquele serviço que está acontecendo. Isso é um exemplo, claro, pode acontecer em qualquer área, pode ser no transporte público, pode ser no esporte, pode ser em qualquer outra secretaria. Os vereadores também participam de alguns conselhos municipais e de algumas comissões, aí por indicação do presidente, né? Isso aí também é muito utilizado com a afinidade que o vereador tem naquela área. As famosas CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, a gente teve 2 CPIs recentes na Câmara Municipal, foi a CPI, eu vou citar, que teve mais repercussão, que é a CPI do transporte coletivo em 2013, né, também na minha avaliação teve um resultado muito bom, em torno de maio para a Câmara Municipal, foi um trabalho muito bem feito pelos vereadores e a população ficou satisfeita naquele momento com esse trabalho que foi feito. Claro que o resultado final não depende da Câmara, né? Foi para o Ministério Público, foi para o Tribunal de Contas, e aí não tenhamos alcançado tudo aquilo que a gente desejava, mas o trabalho da Câmara foi reconhecido por muita gente. A denunciar junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, alguma irregularidade, né? E cobrar providências em plenário. O vereador tem a tribuna da Câmara Municipal, alguns espaços que ele pode falar, e a gente costuma dizer que muitas vezes aquilo ali é uma bazuca, né, que o vereador tem, que é uma caixa de ressonância, que se ele levar uma denúncia ali em plenário, aquilo, via de regra, se tiver conteúdo, vai ter uma repercussão muito grande, principalmente na imprensa, que vai dar vazão para aquilo ali. Vamos lá, estou encerrando, gente. 5 qualidades de um vereador eficiente, que eu pensei, né, essas 5 qualidades. Só um pouquinho. Primeiro, representar uma comunidade. O vereador ele tem que ter essa representatividade, que vai ser essa base de sustentação para o trabalho que ele vai apresentar na Câmara Municipal. E isso a gente tem tradicionalmente, né? Vereadores mais ligados à área da cultura, vereadores mais ligados a determinado. Isso é histórico, acho que não só em Curitiba, como em todo o país. Segundo ponto, o vereador não precisa saber tudo, mas ele deve saber mais do que nada, né? Então, isso já é ligado com a qualidade 3, que é o vereador tem que ter conhecimento mínimo das legislações mais importantes. Eu citei aqui Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Câmara, muito importante, inclusive o vereador Tico é reconhecido ali entre os pares como um vereador que domina muito bem o Regimento Interno. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, importantíssima, teve uma alteração agora recente relacionada com a pandemia da Covid-19 aí. E as leis orçamentárias também, tem várias aqui, mas digamos que essas sejam as mais importantes. Claro, você não precisa conhecer a Constituição Federal inteira, mas talvez pegar a Constituição e olhar o que ela fala do Poder Legislativo já seria muito interessante.
E também os vereadores vão ter os seus assessores ali, uma consultoria, por isso que eu digo, não precisa saber tudo, não se exige isso, mas é importante que ele tenha conhecimento dessas principais normas aí, que vão falar do dia a dia do trabalho dele. 4, eu coloquei ter sensibilidade social, que o vereador tem que saber que ele legisla e que ele trabalha para a cidade toda. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos recentemente, isso foi 2017, né, uma mudança na taxa de lixo. Basicamente, essa taxa de lixo ela era vinculada com o IPTU, com a cobrança do IPTU, e ela foi desvinculada. Tinha algumas instituições que eram, por exemplo, templos religiosos são imunes do IPTU, isso está lá na Constituição Federal, então a prefeitura não cobra. E como estava vinculada a taxa com o IPTU, não se cobrava pelo lixo também, que, a meu ver, estava errado, e isso foi alterado. Afinal, aquela instituição gera lixo também, como qualquer outra, e tem que ajudar para que essa balança não desequilibre muito. Claro que as igrejas prestam serviço social e tal, mas enfim, elas já não vão pagar o IPTU, né? Então, ficava difícil de fechar essa conta. E o que aconteceu? Num primeiro momento, essa cobrança foi para todo mundo. A prefeitura fez e depois isso, né, os vereadores também levaram essa discussão à prefeitura e viu ali que pessoas de baixa renda iam ter a isenção dessa taxa. Então, isso é sensibilidade social. Muitas vezes, para uma família de classe média alta, ou, enfim, com rica, não vai fazer diferença pagar lá 300, 400 reais de taxa de lixo dividido em 12 parcelas. Mas, para uma família de baixa renda, isso pode fazer diferença. Muita diferença. Então, é isso que eu cito da sensibilidade social. E 5, conhecer a realidade orçamentária da cidade. Eu trago esse gráfico aqui, que a gente usou na divulgação do orçamento deste ano, né, que foi votado em 2019, sempre se vota o orçamento de um ano para outro. As 10 maiores despesas aqui em Curitiba, em cada função. Saúde, o orçamento 9,4 bilhões, lembrando, tá? De Curitiba, geral, tudo, para investimentos e para manter o custeio de todos os serviços públicos, pagar os funcionários, tal. A saúde vem ali com 1,9 bilhão, maior despesa do município. Em segundo, vem a Previdência Social. O que é Previdência Social? É a Previdência e os servidores do município não estão, em sua grande maioria, não estão no INSS. Há um instituto de previdência próprio para os servidores municipais. E a prefeitura, como a empregadora, ela deposita ali a contribuição comparativamente como se fosse o patrão de uma empresa privada pagando para o INSS. E vejam como é alto esse custo, é um custo altíssimo, né? É maior que o que se gasta em urbanismo, que se gasta em educação e administração. Então isso tem que ser muito bem gerenciado e tem que ser de conhecimento, principalmente dos vereadores que vão votar o orçamento, né? Tem que ter muita responsabilidade nisso. Eu não posso propor aumentos de gastos, mudanças muito significativas, sendo que eu tenho uma grande fatia do orçamento já amarrada com algumas áreas ali do município. Avançando as ferramentas de trabalho, aí falando de uma coisa mais do cotidiano já dos vereadores, né? Quais são as ferramentas de trabalho de um vereador? Resumidamente, ele vai ter um gabinete ali equipado, né? Lá na Câmara Municipal, com um escritório montado, ele vai ter computador, ele vai ter papel, ele vai ter todos os requisitos básicos, telefone, internet, vai ter ali uma cota de serviços postais e material de expediente, né? Ele não vai precisar levar a caneta de casa, né? Isso a Câmara adquire e distribui entre os gabinetes. O vereador tem um carro disponível, que são carros locados pela Câmara, e 200 litros de combustível por mês, que é uma cota que não é acumulável. A Câmara faz uma licitação e tem acho que, se não me engano, mais recentemente é um daqueles cartões, tipo cartão refeição, que pode abastecer, e aí tem um controle todo da Câmara sobre esses gastos. O subsídio bruto dos vereadores atualmente está em R$ 15.594,73.
tem uma dedução de imposto de renda, que é 27,5%, e vai ter um desconto aí de previdência social de aproximadamente R$700. E os vereadores agora também estão recebendo, agora que eu digo, acho que a partir de dezembro de 2019, se não me engano, passaram a receber 13º salário, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O vereador pode contratar até 7 assessores do seu gabinete, totalizando essa verba ali de R$61 mil, dividido entre esses 7, não é uma divisão exata, a lei determina lá algumas combinações que você pode fazer, depois alguém que tiver uma dúvida específica eu posso explicar. Despesas com viagens oficiais, que a Câmara gasta pouco, de janeiro a abril deste ano, a Câmara gastou R$5 mil com viagens de vereadores, é um valor extremamente pequeno, e nos últimos anos tem sido assim. Os vereadores viajam, muitos até viajam, gostam de viajar sem pegar esse dinheiro, viajam do próprio bolso, outros não, mas enfim, são gastos, não são muito significativos não. Se alguém quiser também, a gente tem para apresentar isso. E os vereadores não têm cartão corporativo, nem verba de gabinete, que são aquelas verbas que costumam geralmente dar problema, né, na sua utilização. Então o vereador é só o subsídio ali que ele recebe mesmo, tá, gente? E daí eu encerro com aquela pergunta, lembram daquela pergunta provocação que eu fiz no começo, né? Sobre a importância da Câmara Municipal. Então eu digo tudo isso e né, convido vocês a fazerem essa reflexão. Pô, a Câmara Municipal, será que é importante ou será que não é importante? Será que ela é relevante para a nossa vida em sociedade? Será que é importante ter um poder para controlar o outro e a gente ter uma melhor gestão da nossa cidade? Então é isso, pessoal, essa é a minha apresentação e eu estou aberto aí para as perguntas de vocês, tá ok? Muito obrigado. Agradecer ao Márcio aí, palestra que bem interessante, importante, cada um dos pré-candidatos e pré-candidatas terem um pouquinho dessa noção disso que foi falado. Então, Márcio, de coração, agradecemos mais uma vez a tua participação. O deputado Toninho também estava acompanhando. Se o deputado Toninho quiser entrar e dar uma palavra, fique à vontade. Podemos passar para as perguntas, Márcio? Claro, estou à disposição. Então tá, eu só vou pedir ao pessoal que tiver pergunta para colocar no chat, daí a gente vai chamando o nome para fazer a pergunta. Faz uma pergunta rapidinha para o Márcio poder responder a todos aí que tiverem dúvida. Então, primeiro o João Carlos Costa, nosso pré-candidato. Tem que abrir o microfone. Não. Márcio, é o seguinte, eu, na realidade, trabalho com a área orçamentária há bastante tempo para o Estado. Eu gostaria de saber como que é o sistema orçamentário, o sistema que eu digo, a formulação orçamentária da Câmara, por exemplo, vocês têm setores específicos ou e a questão também de acompanhamento, fiscalização, como é que funciona? E mais uma outra coisa também, desculpa, aproveitando embora para não fazer duas perguntas, uma coisa que normalmente que eu observo que a maioria até alguns candidatos, ou mesmo vereadores, eles propõem muitas despesas, né? E uma coisa que não se observa, na maioria das vezes, são projetos que contemplem também a arrecadação de recursos, assim, a atração de recursos para o município. Assim como fontes, mas eu digo, em benefício da própria sociedade. E, por exemplo, tem alguns casos de isenção de impostos para atrair indústrias para o município, né? Mas tem outros tipos de projetos também que podem ser propostos, né? Certo. Bom, vamos lá, João. Obrigado pela pergunta. Orçamento. Quem dá o pontapé inicial no orçamento é o Poder Executivo. Quem manda o projeto de lei à Câmara Municipal é a Prefeitura. Isso é
obrigatório, né? Não pode ser diferente. Certo. É a prefeitura que faz estudo e faz a projeção, né? Na verdade, né? Porque o orçamento, o que é orçamento? O orçamento, ele diz assim, estima a receita e fixa a despesa, porque o município não sabe exatamente quanto vai arrecadar, mas ele propõe uma despesa. Esse projeto de lei, ele já vem construído eu acredito que vocês devem conhecer o programa Fala Curitiba, que é da prefeitura, que é desenvolvido pelo IMAP. Então, a prefeitura tem, claro, uma proposta também feita pelos seus técnicos, né, pela Secretaria de Finanças, mas e também por força ouve a população no que se chama aí de um orçamento participativo, né, o orçamento popular, ela colhe ali quais são as principais demandas da população por bairro, né. Eu acho que a prefeitura tem avançado bem nesse sentido, sistematizando melhor aquilo que a população quer, e materializa isso no papel, que é o projeto de lei orçamentária. Chegou na Câmara, ele vai para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aí já fica uma dica. Sou eleito vereador, tenho interesse em orçamento, tenho interesse em fiscalizar finanças, tenho afinidade com isso, procura ir para a Comissão de Finanças, né? Ali é onde você vai ter mais espaço. Esse projeto de lei, a Câmara também faz uma consulta pública mais reduzida, que é da Prefeitura, e ela também é mais rápida, e os vereadores podem, então, apresentar emendas. Na prática, o que tem acontecido já, pelo menos, acho que nos últimos 10 anos, se não me engano? Existe um acordo político entre os vereadores e o prefeito. Então, o prefeito autoriza que os vereadores destinem R$1 milhão. Foi 1 milhão, né, Tico? Estamos nessa cota, nesse ano ainda? Isso. 1 milhão, né? R$1 milhão para investimentos. E, então você veja, são R$38 milhões. É um recurso considerável para indicar obras que as comunidades dos vereadores mais pediram. O vereador está lá no bairro, o vereador sabe, vocês moram nos seus bairros, certo? Cada um mora aí na sua casa e sabe aí o que a sua comunidade mais quer. Reformar a praça, melhorar a iluminação pública, instalar um semáforo. Então, eles têm essa liberdade de injetar ali, aplicar, né, direcionar R$1 milhão no orçamento. Claro que a execução dessas emendas não é um passe de mágica. O Tico sabe bem, os vereadores têm que estar em cima, tem que cobrar da prefeitura, e tem que ter a viabilidade também daquela obra. Não adianta, por exemplo, eu pedir se eu pedir colocar lá no orçamento para colocar um semáforo numa rua que passa 10 carros por dia, a prefeitura não vai pôr, porque não tem demanda. Então, isso tem que ser também muito bem fundamentado. Então, aí você aprova o orçamento, ele é uma lei, né? E depois existe todo um monitoramento ali por parte dos vereadores individualmente e também especialmente da Comissão de Economia e Finanças, se o prefeito está cumprindo esse orçamento. A cada 4 meses, a prefeitura, geralmente é o próprio secretário de Finanças que vai à Câmara e ele tem que prestar contas ali detalhadamente de quanto a prefeitura arrecadou e no que foi gasto aquele dinheiro. Resumidamente é isso. Orçamento, a outra pergunta era sobre os projetos, foi como eu mencionei aqui na apresentação. Esbarra nessa questão da fonte de receita. Então, eu fiz matéria essa semana aí da Comissão de Economia, que a Comissão de Economia devolveu 3 projetos, ou enviou para a Prefeitura, na verdade, já tinha cobrado o autor do projeto para que ele apresentasse essa demonstração de custos. Não é que a Comissão de Economia simplesmente quer fazer isso, é porque a lei determina. Acho que isso é muito importante frisar para vocês, que são os futuros vereadores. Os agentes políticos não podem fazer só o que eles querem, mas eles têm que fazer aquilo que a lei determina. E a lei determina que tem que ter um estudo de impacto financeiro quando a gente vai implantar uma nova medida. Vou dar um exemplo prático rapidinho. O projeto do vereador Toninho da Farmácia, uma tecla que ele bate muito, mas o projeto é para que haja um sistema de vídeo monitoramento em todos os equipamentos da prefeitura.
uma demanda que a gente sabe que é necessária. A gente tem muito problema com isso, vocês devem saber, CMEI invadido, escola vandalizada, e essa seria uma solução. Mas ele não apresentou o impacto, quanto que vai custar isso? Eu acho que ninguém discorda que é mais segurança nos equipamentos, mas quanto que vai custar? Isso já está no orçamento do município? Não está? Então, é isso que os vereadores têm que fazer, como eu citei, tem que ter um estudo muito aprofundado para a gente apresentar um projeto de lei. Márcio, valeu, João. Valeu, João. Márcio, temos mais três perguntas, então. Tá, Márcio? Vamos lá. Nós temos aí a Janaína, o professor Gilmar e o Hernani, tá? Então, vamos passar a Janaína. Boa noite, Márcio. Primeiramente, parabéns pela palestra. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas eu queria que você só fizesse uma breve fala da necessidade e da importância, né, das mulheres dentro da Câmara. Né? A gente sabe que existem políticas públicas, que existem leis e que, porém, não são executadas. Temos leis aí sendo várias propostas, né, em todos os âmbitos, tanto municipal, estadual como federal, a qual leva-se tempo para serem discutidas, né, em pleno 2020. Temos 38 cadeiras, né, dentre essas, dentro de Curitiba, 8 vereadoras, e eu queria que você só fizesse assim, uma pequena fala, né, para as nossas pré-candidatas, dessa importância, né, de a gente ter mais mulheres como as nossas representantes, principalmente pela necessidade, né, de aprovação de leis, enfim, né, com todo o teu conhecimento e experiência, eu acho que você também tem um pouquinho a somar para nós, mulheres e pré-candidatas do PROS. Ok, obrigado, Janaína, pela pergunta. Vamos lá, você citou aí 8 vereadoras em Curitiba e, vejam só, é a maior representação feminina na história da Câmara Municipal de Curitiba, desde 1693. Apenas 8 de 38. É um percentual muito reduzido. Sabemos que o eleitorado feminino é maioria. A gente tem a legislação eleitoral determina que os partidos não podem ter mais que 30%. Geralmente as pessoas falam assim, tem que ter 30% para mulheres. Mas não é necessariamente verdade. O que a lei diz é que você não pode ter mais que 70% de um gênero. Então, você não poderia também, da mesma forma, ter uma chapa com 71% só de mulheres. Não pode, você teria que... Não, desculpa, eu estou me perdendo nos números. Você teria que ter 100% de mulheres. Você teria que ter, no mínimo, 70% mulheres e 30% homens. É claro que... só para lembrar o que a lei diz. É claro que a regra é 70% homens e 30% mulheres. A regra prática, né? Então já é uma conquista. É triste falar isso, mas já é uma conquista ter essa cota de 30%. Existe um movimento no Congresso Nacional para que isso passe para 50% e que não seja cota de candidatura, mas seja cota de reserva de vaga no parlamento. Acredito que deve ser uma construção histórica isso, né? Vai ser um processo histórico para a gente conquistar isso daí. Mas vamos lá. O que eu posso... Oi? Não entendi, Janaína. Falei, vamos conquistar, né? Tomara. Essa é uma conquista da sociedade, né? Vou falar uma coisa bem objetiva. Por exemplo, a minha filha tem 3 aninhos. Antes de eu ser pai, se eu passava, sei lá, por exemplo, por um parquinho público, eu nem entrava, não sou mais criança. Então, a partir do momento que eu fui pai e eu vou usar esse parquinho público, eu vou lá e vejo que, a balança está quebrada, enfim, a gangorra não está funcionando, eu vou ficar insatisfeito. Mas eu só tive isso quando eu me coloquei no lugar de pai. E eu, como homem, nunca vou conseguir totalmente me colocar no lugar de mulher. Então, as mulheres usam o serviço público, elas vão na unidade de saúde, elas precisam do transporte público, elas sofrem assédio no transporte público, enfim. Quem é que vai
levar com mais propriedade essa demanda? São as mulheres. Claro, a gente não vai entrar em uma guerra de gêneros, nem nada disso, mas a representatividade feminina é importante e ela tem sido, sim, infelizmente, colocada em segundo plano. Mas isso é uma visão pessoal minha, né? Cada um faz a sua leitura aí da situação. A gente sabe que existe uma dificuldade das mulheres conseguirem espaços nos partidos políticos e, principalmente, finanças, né? Vocês sabem que não adianta o partido também te dar a opção de ser candidato e não te dar nenhuma estrutura financeira para você fazer a sua campanha. Claro que a gente está vivendo um cenário totalmente diferenciado aí, e as redes sociais hoje são um mundo totalmente novo para se fazer campanha, e você consegue fazer campanhas muito mais baratas hoje. A gente tem aí histórias, se vocês pesquisarem no Brasil, de vereador que era catador de material reciclável, e o cara fez a campanha ali com o carrinho dele e tal. Então, com certeza é uma exceção, mas a gente, enfim, tem essas campanhas aí de baixo custo que conseguem. Para fechar tudo isso que eu falei, espero uma participação sempre maior. É difícil dizer por que a participação ainda é tão baixa, mas eu vejo, pela minha experiência não é tão grande, mas 7 anos de legislativo direto ali, né, que infelizmente ainda é um ambiente majoritariamente masculino, a Câmara Municipal, e eu espero que isso possa mudar no futuro. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Valeu, Janaína, defendendo as mulheres. Sim. Então, agora vamos ouvir o professor Gilmar. Pode se apresentar, professor Gilmar, também falar? Boa noite, professor Gilmar. Estou como pré-candidato agora. Estamos num grupo aqui, tentando fazer um vereador da nossa região. Quero agradecer a todos os organizadores desses eventos, tenho assistido a todos. Mesmo trabalhando, hoje eu até fiz uma jogada de horário aqui para poder participar junto com vocês. E mesmo trabalhando, eu estou assistindo as palestras aí. Então, eu queria fazer a pergunta para o Márcio aí sobre a questão eu assisti uma reportagem que tem um vereador que comenta: estamos pagando para trabalhar. Eu gostaria que ele comentasse alguma coisa, qual foi o significado dessa frase que ele colocou. Se, digamos, ele tira o orçamento próprio, o que está acontecendo. E a outra questão das funções, dentro das funções do vereador, o vereador pode utilizar a comunidade para auxílio, digamos, eu faço uma reunião no local para solicitar o orçamento da prefeitura para alguma obra, digamos assim, obra ou alguma coisa que seja feita no seu bairro ou vila, né? Gostaria que se você pudesse comentar. Tá, começando pela segunda, Gilmar. Sim, a importância da comunidade é fundamental. Quando você chega com um pleito junto à prefeitura, né, por meio da Câmara, esse suporte que a comunidade traz, ele é importantíssimo, né? Ele que vai dar, muitas vezes, a credibilidade para aquilo que o vereador está falando. É aquilo que eu citei na questão da representatividade, né? Quando o vereador consegue trazer essa demanda embasada ali, muitas vezes até com um abaixo-assinado, né? Não necessariamente, mas com um apoio ali também formal, isso vai, com certeza, embasar mais o trabalho do vereador e trazer um impacto mais forte ali na gestão pública. A primeira frase que você comentou, eu estou entendendo aqui que você está se referindo ao que um vereador falou uma vez, que estava pagando para trabalhar, certo? Isso, é isso mesmo. Foi o comentário que ele colocou. Ok, bom, vamos ser francos aqui. Quem falou isso foi o ex-vereador Chico do Uberaba, né? Ele, não sei se ainda mas ele era assessor do prefeito Rafael Greca. Ele, na época, se disse mal interpretado, né? Meio que
que amenizou ali aquela declaração. O debate, eu me recordo, era que ele estava reclamando das condições de trabalho dos vereadores, tá? Ele estava reclamando da estrutura, da Câmara. Na verdade, ele, sendo bem sincero, tinha uma rixa também, um pouco de rixa com a administração da Câmara, e ele soltou essa frase, no mínimo, infeliz, né? Porque o rendimento do vereador hoje de 15 mil reais brutos, claro que a menor comparação que você faz é com o salário mínimo, aí em torno de mil e poucos reais. Então, qualquer cidadão se ofende com uma declaração dessa. E ele teve um prejuízo eleitoral grande, tanto que não foi reeleito. Eu acredito que pesou muito essa declaração que ele fez. Eu vejo, como eu apresentei ali para vocês, que os vereadores têm uma condição de trabalho razoável, tá? Não vou dizer que é ideal. Existe muita controvérsia sobre isso, sobre os gastos, sobre o número de assessores, mas eu acho que a população está mais interessada no resultado do trabalho, né? Se o orçamento da Câmara perto do orçamento do município, ele é muito menor, né? Vejam o que eu falei ali, 140 milhões da Câmara no ano passado, com um orçamento aí global de algo em torno de 9 bilhões de reais, bilhões. Então, a Câmara é uma fatia, é um gasto, tem que ser um dinheiro bem gasto, bem aplicado, mas não é a Câmara que vai impedir que o município preste serviços de educação, entendeu? São serviços muito mais caros. Mas, no meu modo de ver, os vereadores têm as condições de trabalho e a Câmara tem, inclusive, avançado aí nessas condições, com tecnologias novas, computadores novos, enfim, toda a estrutura. Tem a questão do carro, que a gente recebe muitas críticas. O vereador não precisa ter carro, tem que andar de ônibus. Ok, um posicionamento que é válido, né? A gente tem que respeitar, mas veja bem, se você tivesse uma empresa e o teu funcionário tivesse que sair vender o teu produto, você ia mandar ele de ônibus ou de carro, né? E o custo que a Câmara obtém fazendo uma licitação, sendo sincero, eu não lembro aqui de cabeça, mas se você pegar o que a Câmara pagou e o que você pega numa locadora privada, é mais barato. Então, não é um custo exagerado. Não tem um motorista, por exemplo, para o vereador e um carro de luxo. Um carro na faixa de um sedã popular e tal, entendeu? Eu acredito que tem um bom senso por parte da Câmara. Tem pessoas assim mais radicais que falam, não, devia ir de ônibus, não devia receber salário e tal. Mas, enfim, né, uma coisa que até o ex-vereador Paulo Salamone falava, se a gente for tirar o salário do vereador, vamos supor, né, você acabou de falar, você está no teu trabalho, como é que você vai deixar o teu trabalho, ficar lá 4 horas na sessão, quem que vai pagar as suas contas? Então, eu sou contra, eu acho que o vereador deve sim receber o seu salário. Posso só complementar essa pergunta? A questão que no meu entendimento foi assim, e, digamos, o vereador não tem verba nenhuma para assistencialismo, né? É isso, né? Ele não tem assistencialismo e ele tiraria do seu próprio salário para ajudar as pessoas. Eu não sei como que funciona essa questão de assistencialismo, como que é feito via vereador. Por exemplo, semana passada, teve um vereador doando cesta básica aqui. Então, eu queria saber de onde vem essa verba, se vem da Câmara, não pode ser, né? Ou do próprio vereador. Cortou ali no finalzinho da tua pergunta, mas você disse que é uma cesta básica? Eu não entendi. Isso, assim, ó. Tinha um vereador doando cesta básica, semana retrasada, Tá. ano passada. Retrasada. Estava fazendo doação de cesta básica para a comunidade. Chegou com a Kombi, parou ali e começou a distribuir a cesta básica para a comunidade. Esse Tá. valor é do próprio vereador ou a Câmara tem alguma auxílio, ajuda, alguma coisa assim? Tá.
Primeiro, não posso falar sem saber, né? Pode ser que o vereador, tem alguns vereadores que mobilizam ali um grupo da sociedade para fazer uma ação social. Então, não posso falar. Mas o que eu posso dizer é, não existe uma verba da Câmara para assistência social. Isso de fato não existe. O que ocorre? A gente tem, infelizmente, um país muito desigual e ainda muitas pessoas vivem com mínimo, né? Ou abaixo do mínimo e acabam procurando os vereadores para essas questões básicas, pagar uma conta de luz, comprar um medicamento. Não é função do vereador fazer isso. Eu ouvi de um vereador uma vez que ele falou que foi lá um pai de família no gabinete dele, chorando que precisava comprar um remédio para o filho, que o filho poderia até morrer sem aquele medicamento. Ele falou que ficou extremamente sensibilizado e ajudou a pessoa. Então, assim, não é função inclusive, claro que no período eleitoral, isso até é um crime eleitoral, né? Não é função do vereador. A função do vereador é indicar para uma política pública. Então, tem a Fundação de Ação Social, ele deve indicar para que aquela pessoa procure o serviço social do município para que ela tenha esse atendimento e, inclusive, um acompanhamento. Agora, vamos falar de vida real. Isso acontece? Acontece. Se o vereador fez, ou foi do próprio bolso dele, porque depois que o vereador recebeu o seu subsídio, né, com o termo técnico, vamos dizer assim, o seu salário caiu na conta dele, ele pode fazer o que ele quiser, não é mais um dinheiro público, não é mais da Câmara. Se ele quiser pegar o subsídio dele e comprar a cesta básica para as pessoas, ele pode, entendeu? Não tem nenhuma limitação para isso. Agora não é o ideal, né? Foi como eu falei, a gente entende esse drama social que o país vive, mas a gente também não pode dizer que é uma função do vereador fazer isso. Valeu, Márcio, obrigado, professor Gilmar. Então, nós temos mais 3 perguntas. Uma vez a gente consegue finalizar até as 21 horas, pode, para todo mundo poder, né? O Márcio também tem um tempinho de descanso aí, que, né, trabalhou o dia inteiro. Então, nós temos agora o Hernani, depois o Eliseu e o Andrei. Então, o Hernani pode perguntar aí. Boa noite, Márcio. Muito obrigado pela tua atenção com a palestra, foi muito bacana, certo? E a gente vem tentando acompanhar os slides ali, certo? Só uma dúvida que eu queria ver se tinha essa tua palestra por escrito, né? E os slides poderia mandar por e-mail para a gente. Eu posso sim, Hernani, eu passo um link daí para o vereador Tico e ele pode repassar para vocês. Muito obrigado pelo seu conhecimento, sua atenção e a todos que estão participando. Obrigado, Tico. Pode continuar. Valeu, obrigado, Hernani. Então vamos, o Eliseu tem uma pergunta aí. Vamos ver se é para o Márcio. Eliseu Júnior. Eliseu Júnior está na escuta ainda, não? O Eliseu Júnior saiu da reunião. Então, vamos passar para o Andrei. Andrei está aí, Andrei? Andrei tem uma pergunta bem interessante. Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Tranquilo? Todo boa noite. Aí? Sim. Márcio, queria parabenizar você pela palestra. Foi excelente, muito esclarecedora. O slide, inclusive, ficou muito bom, né? A minha pergunta é uma pergunta mais técnica, né? Gostaria de saber, desde o protocolo até a regulamentação da lei, quanto é a média de tempo que isso leva? Por exemplo, um vereador, no seu mandato, ele poderia colocar quantas leis, claro, dentro de todos os, né, de todos os requisitos, mas, em média, quantas leis ele consegue colocar? Qual é o tempo médio desde do protocolo até a regulamentação? Tá, obrigado, Andrei. Veja, eu não tenho esse cálculo aqui para te dar uma resposta. Mas da nossa vivência ali da Câmara Municipal, esse cálculo é possível de ser feito, né? Se a gente for na base de dados da Câmara, a gente consegue ter essa resposta
exata para você. Mas, claro que vai ser uma média também. Eu diria que pela minha vivência ali, até o Tico pode me ajudar nisso, eu diria em torno, pelo menos, de 3 meses, eu acredito, entre o protocolo e a aprovação. A regulamentação, ela é uma questão um pouquinho mais delicada e entra até um componente político aí. O que acontece? A lei, via de regra, ela é genérica. O que isso quer dizer? A lei não vai trazer detalhes da sua aplicação. Até porque isso pode amarrar muito a lei e pode acabar que ela não consegue ser cumprida de maneira nenhuma. Então, se for necessário e não é obrigatório, o prefeito vai regulamentar a lei. Aí ele vai soltar um decreto, geralmente, né, pode até ser outro instrumento numa secretaria, mas vamos falar em termos gerais, um decreto onde ele vai dizer os detalhes daquela lei e como que aquela lei vai ser aplicada pelo município. Se a lei é clara, se a lei é bem objetiva e ela é simples, não é necessário ter uma regulamentação. E aí entra nesse componente político que eu falei, Andrei. Muitas vezes, aqui eu estou falando de mundo real, tá, gente? Não é de teoria. Muitas vezes, tem aquela expressão popular que é a lei não pegou, né? Ou a lei não saiu do papel. A prefeitura tem que ter minimamente um acordo para que aquela lei aconteça, tá? Então, muitas vezes a prefeitura alega assim, eu não... por que você não está cumprindo essa lei aqui? Aí a prefeitura diz, não, mas essa lei não foi regulamentada. Essa lei não foi regulamentada ainda, por isso que ela não está sendo cumprida. Daí você pergunta assim, tá, mas por que ela não foi regulamentada? Se basta a prefeitura querer e dever regulamentá-la, entendeu? Então aí fica, desculpa, fica até como é que eu posso dizer assim, um certo, então se também não houver uma cobrança, e muitas vezes até o vereador tem que ir ao Ministério Público, tem que cobrar na imprensa para que aquela lei saia do papel. A gente tem um caso concreto aí, que vai ser a lei da vereadora Fabiane Rosa, que é dos fogos de artifício. É uma lei bem polêmica, né, que divide opiniões, que é proibir soltar fogos de artifício. Ela traz lá toda a questão das pessoas autistas que sofrem com isso, dos animais que morrem, né, por causa dos fogos, e daí você tem o lado contrário, que as pessoas dizem que isso gera emprego, que faz parte da cultura do país e tal. Enfim, a lei passou, o prefeito sancionou a lei, e só que ela vai começar a valer no final agora de 2020. E aí é que nós vamos ver se essa lei de fato vai sair do papel. Quando vencer esse prazo, se a prefeitura vai, de fato, cumprir, né? Fazer a fiscalização para que ela aconteça. Márcio, só para, acho que é interessante, aí com a questão do Andrei, na verdade, você tem uma ideia de um projeto de lei, qualquer, né? Assumiu na Câmara ano que vem, tem uma ideia de um projeto, você vai protocolar esse projeto na Câmara, o projeto vai passar primeiro por um pró-júris, o departamento jurídico que nós temos na Câmara, né, Márcio? Que vai emitir um parecer jurídico daquele projeto. Então, aí vai uns 30 dias. Depois ele vai para a comissão de legislação, que o Márcio falou aqui, a famosa CCJ, né, Márcio? Isso? Na verdade, a gente inverte um pouquinho aqui. Aí vai mais uns dias, certo? E depois ele vai, provavelmente, para mais 2 comissões. Então, ou seja, um projeto, um trâmite normal de um projeto na Câmara leva, no mínimo, uns 6 meses, certo? Mas agora existem outros mecanismos no regimento da Câmara que você pode acelerar esse processo. Um deles é o regime de urgência, que você consegue a assinatura de mais 13 vereadores e diz assim, esse projeto nós precisamos votar super rápido, porque é um projeto que é importante ser aprovado nesse momento. Aí você consegue 13 assinaturas, em 1 semana ou 2 semanas você consegue estar votando esse projeto no plenário e dentro de 1 mês, no máximo, vira lei. Então tem esses mecanismos. Mas um trâmite normal de um projeto é mais ou menos 6 meses para poder ir à votação do plenário. Eu fui muito otimista aqui nos meus 3 a 4 meses, né, Tico?
Otimista. Nós temos aí, tem exemplos de projeto aí. Eu que nem eu perguntei, é uma coisa mais técnica também, né? Mas é que eu tinha dúvidas sobre isso, mas muito obrigado, Tico, também pelo esclarecimento. É isso, obrigado. Então, Márcio, nós temos aqui uma pergunta do Eliseu, eu já falei que eu acho que é uma questão prefeitura, mas o Eliseu está com um problema técnico, ele não está conseguindo perguntar. Mas eu vou te falar, se você achar que tem alguma questão que seja, assim, mérito seu da Câmara poder falar, atualmente a prefeitura se dividiu em 250 milhões e, por último, mais 60 milhões para fazer o asfalto contraindo uma dívida de 15 anos. Isso não comprometeria as futuras gestões? Como é que é o nome da pessoa, Tico? O Eliseu Júnior. Isso. Eliseu, bom, aí também é uma avaliação minha, tá? Não é uma questão tão... envolve técnica, mas cada pessoa pode enxergar de uma forma diferente. A lei de responsabilidade fiscal que eu citei, que é uma lei federal, apesar que, embora a gente, de 2017 para frente, a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal municipal também, mas a principal é a lei de responsabilidade fiscal federal. Ela traz esses limites de endividamento de cada ente, né, inclusive dos municípios. O que acontece com esses financiamentos, e você citou esses dois, eu vou citar um terceiro que está tramitando na Câmara, que é um empréstimo junto ao Banco dos BRICS. Não sei se vocês lembram, mas é aquele bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Eles formaram um bloco e formaram um banco, que chama New Development Bank, né, o NDB. Esse banco tem sede em Xangai, lá na China, e é um banco de fomento. E a prefeitura pediu um empréstimo de 75 milhões de dólares para esse banco, tá? Que são valores maiores do que esse que você citou aí. A prefeitura, para fazer esse empréstimo, tem que dar uma contrapartida de 18 milhões de dólares. Se não me engano, na conta, esse 75 dava algo em torno de 340 milhões de reais. É bastante dinheiro. Só que, assim, como é um banco de fomento, é um banco para fomentar países em desenvolvimento, a prefeitura tem carência de 60 meses para começar a pagar e 156 meses, dá 13 anos, para quitar isso, com taxas de juros mais baixas do que essas, inclusive, provavelmente, que você citou, que são da Caixa e do Banco do Brasil. Enfim, esses empréstimos, a prefeitura está muito abaixo da sua capacidade de endividamento. Como diz o nosso secretário de Finanças, que é o Vitor Pupi, é uma dívida boa. Por quê? Porque é uma dívida para investimento, onde você consegue longo prazo para pagar e você consegue taxa de juro mais baixas, porque geralmente são programas já federais, e nesse caso que eu citei, um banco internacional de fomento. Então, o que acontece? O município não tem para onde correr, porque o orçamento ele é muito limitado para custear o básico. Então, os investimentos eles são muito limitados. Então, a prefeitura tem que fazer mão desses empréstimos, desses financiamentos, para dar conta de fazer a cidade crescer. Né? Você pega a obra ali da linha verde, é uma obra caríssima. Agora, eles querem colocar o ligeirão em todas as canaletas e desalinhar as canaletas. Isso demanda muito recurso que com a receita própria do município não consegue fazer. Então, esses empréstimos são necessários e a prefeitura tem capacidade de pagamento, tanto é que se não tivesse, os bancos não emprestavam dinheiro. Valeu, Márcio, obrigado. Eu não sei se o deputado Toninho, ele estava já hoje na sessão participando, eu vi. Aí. Oi, Tico. Oi, deputado. Estamos tudo aqui. Bem? Tudo jóia? Tudo bem. Então, estamos encerrando que o Márcio, o senhor já acompanhou na outra palestra que a gente teve, ele é jornalista, especialista em marketing e servidor da Câmara Municipal de Curitiba. Pela segunda vez, ele vem fazer uma palestra para os nossos pré-candidatos aí, deputado. Beleza. Obrigado, Márcio, pela colaboração. Para nós é um prazer. Estava ouvindo vocês aí, e ouvindo vocês e ouvindo o jornal, né? Tanta coisa acontecendo no Brasil no mesmo momento, né?
Mas o grande problema que eu vejo nesse momento de que nós estamos vivendo agora, de uma pré-campanha, né? E é claro que a candidatura proporcional, principalmente de vereadores, é uma das mais difíceis, né, que nós temos. É claro, são disputas locais, né, que acontecem entre... O Tico sabe muito bem do que eu estou falando, já é veterano na disputa de vereador. Tem muita gente que está começando agora, outros já disputaram também a eleição, mas o importante é colocar essa campanha, ela já começou há muitos anos, porque eu digo assim que quem é candidato ou pré-candidato, ele já fez uma boa campanha no passado, né? A sua história o credencia ser candidato, é assim que funciona, não é verdade? E eu vi já uma palestra para quem já estiver lá na Câmara, né? Então, falando de assuntos inerentes ao trabalho do vereador. Então, hoje foi mais realmente uma conscientização ao candidato, depois de ele eleito, como que ele deve proceder. E isso é importante para que ele agora, na época da campanha, ele não se comprometa com assuntos que não são inerentes ao seu trabalho. Então, Márcio, eu acho interessante a tua palestra, que tu traz um pouco, né, da conscientização do candidato, quais são as funções dele como vereador. Mas eu quero falar sobre um assunto final, sobre a questão de empréstimos, né, que a prefeitura está fazendo, e isso acontece em quase todas as prefeituras do Brasil, do Paraná, mas principalmente em prefeituras como a capital, que são municípios que têm capacidade de endividamento maior. O que nós temos que entender é que quem está emprestando esse dinheiro não é a prefeitura, é o cidadão para fazer uma obra que ele precisa, né? Assim que eu entendo. Então, se existe possibilidade de nós construirmos uma infraestrutura na cidade que beneficie o cidadão, antecipadamente, com garantias reais que o município vai poder pagar, porque não é o prefeito que está agora fazendo que vai pagar, é o outro lá da frente. Mas o cidadão, sim, né? O cidadão, ele está sendo beneficiado hoje, né? E futuramente esses empréstimos vão ser pagos, sem dúvida alguma. No passado, não era assim. Muitos emprestavam e não pagavam. Como o Márcio falou, depois do evento da lei da responsabilidade fiscal, né, ela trouxe muitas restrições para que fossem feitos empréstimos. Tem que estar em dias com os precatórios, né, não tem que estar no CALC, chamado CALC, que a prefeitura não pode estar devendo para ninguém, tem que estar com as contas em dia, tem que estar com a prestação de conta, tem que estar com a questão fiscal em dia também, né? Então, hoje, quando o município consegue o empréstimo, ele já consegue, porque ele realmente fez o dever de casa, né? Então, eu acho que é importante, no meu entendimento, eu fui prefeito por 8 anos, né? Quando entrei na prefeitura, nós não tínhamos capacidade de endividamento, então nós não podíamos emprestar absolutamente nada. Pra vocês terem uma ideia, para mim comprar um carro para a prefeitura, nós tivemos que antecipar o pagamento na loja, né, para poder pegar o carro, porque o crédito a prefeitura não tinha, né? Então, eu fui prefeito exatamente quando, em 2001, entrou a lei fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, entrou em funcionamento, né? Entrou a partir dali, que realmente nós, prefeitos, de 2001 para cá, tivemos que cumprir essa lei. Então, tivemos que cumprir a questão do Tribunal de Contas, com despesa com educação, 25%, com despesa com saúde, 15%. Se você não tivesse cumprido essa legislação, você não tinha a certidão do Tribunal de Contas. Se você não tivesse a certidão, você ficava impossibilitado de pegar até convênios em Brasília. Então, realmente, quem assumiu a prefeitura nessa época pegou o município numa situação muito complicada, porque no passado nem os salários dos servidores eram pagos em dia, né? Então, graças a Deus, hoje nós estamos vendo um momento muito importante, e essa lei
que de responsabilidade fiscal foi de grande relevância, né? Tanto que vocês viram que a Dilma foi cassada porque deu pedalada fiscal. Muita gente disse que não foi nada, mas foi sim. Agora, se merecia ser cassado ou não, essa é outra coisa. Mas houve um erro na gestão da responsabilidade fiscal. Então, hoje é muito sério e tem prefeitos sendo cassados hoje, não sei se vocês têm acompanhado, né? Porque não cumpre com a despesa de pessoal. Gasta mais que 54%, né, 56% com despesa pessoal e a Câmara caça o prefeito. Olha como é que está hoje a responsabilidade fiscal é de grande importância. Eu vejo assim, na minha opinião, se você pegar as minhas 8 anos de mandato, graças a Deus a gente conseguiu, os 8 anos foram aprovados, tanto pelo Tribunal de Contas, como também pela Câmara, porque hoje quem aprova é a Câmara, o Tribunal só é um assessor da Câmara, né? A Câmara é que aprova ou desaprova as contas, né? Ainda que o Tribunal de Contas aprove a conta, a Câmara pode desaprovar, né? Desde que com a maioria, né, absoluta, não, a maioria tem que ter 2/3 qualificado. da votação, né? 2/3, né? Então, Isso. veja bem, a Câmara tem uma função muito importante. Agora, a Câmara não pode ser submissa ao prefeito, né? Assim como os conselhos municipais, que são de grande relevância, né, no município, quem aprova as contas da educação é o Conselho Municipal de Educação. Sem aprovação do Conselho, ela pode ser desaprovada, da saúde também. Então, hoje existe realmente, a sociedade criou, né, através de leis que foram criadas, conselhos e uma estrutura de fiscalização que ajuda os vereadores a fazer a fiscalização, né? Então, eu vejo assim, vocês que estão aí nessa luta, aí, disputa de um espaço na Câmara de Vereadores, eu acho um dos, vamos dizer assim, dos mais importantes e mais relevantes é a Câmara de Vereadores, porque ela é que cuida do dinheiro do povo de cada cidade. Então, parabéns a vocês, né? Obrigado, Márcio, pela participação, ao Tico pela oportunidade. Eu estava ouvindo aqui, né? Claro que muitas coisas que vocês falaram eu já conhecia, porque já passei por todos esses espaços aí. Só não fui vereador, né? Não fui vereador, não tive o privilégio, Tico, de ser vereador. Mas já tá em tempo ainda, deputado? Não, eu acho que cada um tem o seu tempo, né? Eu ainda quero disputar mais uma eleição para deputado federal, se tudo correr bem. Aí a minha idade já vai estar no tempo de se aposentar, né? E se o povo não me aposentar antes, né? Que a gente nunca sabe. Quem disputa a eleição, né, Tico? Nunca sabe se vai continuar ou não, né? O povo é que sabe. E é muito bom isso. É o povo que tem que eleger, é o povo que tem que decidir. É para o povo que nós trabalhamos, na verdade. Eu tenho falado que hoje nós vivemos um momento no país muito difícil, porque há uma disputa de um presidente da República contra governador. Como se numa pandemia, num momento de grande relevância na questão de saúde pública do Brasil, né? Se nós queremos que um ganhe, o outro ganhe. Se o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, está com a razão, ou o presidente está com a razão, não. Quem tem que ser vitorioso é o povo. Nós temos que derrotar o vírus, né? E deixa de lado as brigas de disputa política nesse momento. Nós não podemos ter disputa política nesse momento. Nós temos que nos unir e trabalhar junto para que o povo saia vitorioso. Sempre numa disputa política, quem tem que ganhar é o povo, independente quem esteja achando que vai ganhar ou vai perder, entendeu? Então, minha gente, vamos à luta. A eleição vai ser em novembro, se tudo andar do jeito que eu vi. Hoje estive falando com o Rodrigo Maia, né? Estive falando com vários líderes lá em Brasília. A decisão praticamente vai ser tomada até agora, final desse mês, e possivelmente ela vai ser prorrogada para novembro, e todos as datas que são
importantes, 3 meses antes, para ser descompatibilizar, 4 meses, todas também vão ser prorrogadas. Essa é a ideia da PEC que está sendo construída lá em Brasília. Mas, em novembro, nós teremos a eleição, sim. Nós não vamos ter prorrogação de mandato, tá certo? Hein, Tico? Eu falei que se fosse para prorrogar, vamos prorrogar dos deputados federais também, né? Aí nós votava tudo para prorrogar. Não, brincadeira. Não pode prorrogar, não. Temos que votar. Eu acho que o Brasil, em novembro, já vai estar em condições de ir para a urna e votar. Não, possivelmente não vai ter a questão do dedo lá, como é que é? Da digital, né? Não vai ter a digital. Até para evitar a biometria de contágio, né? E isso também está sendo decidido, né? Espero realmente que a gente, a partir de novembro, podemos ir para a urna, votar e eleger os nossos vereadores, os nossos prefeitos aqui do nosso estado do Paraná. Tá bom? Obrigado. Desculpa tomar o tempo de vocês. É isso. Agradeço, deputado, o apoio. Aqui quero registrar também, agradecer, deputado, todo o apoio que nós estamos tendo do partido, do Alisson, nosso presidente, também da equipe, da Josiane, a Patrícia, do Wagner, o Sete aí também com a comunicação, né? E junto com a Dani, aí, as mulheres coordenando também essas nossas palestras. As mulheres prós são fantásticas, né? Pode saber que, olha, é difícil algum partido com tamanha organização entre as mulheres do prós. Uma coisa que eu queria dizer, eu vi o Márcio falando, e eu vi as pessoas falando sobre a questão da estrutura e recurso financeiro para a campanha. Veja como é difícil ser deputado federal. Quando a gente estava lá defendendo, né, o recurso financeiro para a campanha, nós somos moídos, né? Nós tem que dar o dinheiro para a Covid, tirar da campanha, mas nós sabemos que democracia custa dinheiro. E sem recurso financeiro, nós não temos público, vai fazer campanha como, né? Aí volta toda aquela situação antigamente, né, onde o Brasil chegou numa situação muito difícil, onde o financiamento era feito por empresas que depois cobravam muito mais do que você fazer o financiamento público. Essa é uma opinião minha, mas tem que gastar o dinheiro com muito cuidado, né? E como o Márcio falou, hoje em dia se gasta muito menos também, né, numa campanha. Tudo isso é importante, porque a economia ela faz parte também da nossa forma de trabalhar, de fazer, porque o dinheiro é público, então tem que ser gasto com muito cuidado e gastar o menos possível, tá certo? Certo, obrigado, deputado, agradecemos aí a todos. Eu só vamos se despedir do Márcio, Márcio, para você falar as palavras finais, que a gente vai continuar mais um pouquinho, que o Sete tem um recado para o pessoal do partido aí também. O Márcio está aí, Márcio? Tô. Então vou aproveitar Vou aproveitar só e complementar ali o que o deputado falou, que além disso, só fechar aquele assunto do empréstimo, do financiamento, esse empréstimo, ele vira investimento na cidade, ou seja, a prefeitura vai ter que contratar provavelmente uma empreiteira para fazer uma obra, que vai ter que contratar pessoas, e depois daquela obra pronta, provavelmente a gente vai ter investimento privado em cima, né? Quando você vai lá e faz uma avenida nova, bonitinha, com iluminação, o cidadão vai lá e fala, pô, vou pôr um comércio aqui. Então, isso é uma bola de neve positiva para a economia da cidade. Então, agradeço, Tico, aí pela oportunidade, foi muito bacana o bate-papo com vocês. Desejo sorte aí para todos os pré-candidatos, que essas informações ajudem não só na pré-candidatura, mas também na vida de vocês, como pessoas políticas, né, que vão interferir aí nas suas comunidades, nos locais que vocês moram, enfim. E boa campanha para vocês, né? Usem e abusem das redes sociais e torço para que vocês tenham bons resultados. Obrigado aí, Tico Kuzma, o Toninho e o Alisson também aí pela confiança e boa noite, um abraço a todos. Agradecemos, Márcio, aí a tua participação, tenho certeza que vamos querer a sua presença em outras ainda, né, ainda esse ano, antes da eleição e depois da eleição também, para poder
preparar os nossos pré-candidatos, tá bom? Muito obrigado, Márcio, de coração. Aí Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio. Depois eu mando aquele link lá para você, tá? Valeu, Márcio, obrigado aí, tá? Então Boa agora noite, vamos... tchau, tchau. Obrigado. Então vamos passar ao nosso secretário-geral do PROS, aí o César Sete, que tem um recadinho, né, César? Daí para a gente poder encerrar e vamos marcar para domingo essa tua conversa. Ok. Ok, Tico, boa noite, deputado, Alisson, que está conosco também aí. Márcio, parabéns pela tua explanação, mostrando aí as tarefas, né, as atribuições dos vereadores eleitos, né, e até como, não prometer mais do que você pode fazer como vereador, como bem falou o deputado Toninho, e foi muito importante a tua participação. Nós vamos fazer a apresentação hoje de alguns materiais, do conceito da campanha, enfim, das linhas, das peças publicitárias que a gente vai fornecer aos nossos vereadores, aos nossos prefeitos, às nossas mulheres candidatas, enfim, nós teremos um espaço dedicado para isso no domingo, até pelo adiantado da hora, e agora a gente não tem só uma pequena amostra aí do que está sendo preparado, né? Aí é uma candidata, a vereadora, vai ter uma comunicação visual própria, os vereadores também, está sendo desenvolvido para todos os nossos pré-candidatos a vereadores e também candidatos a prefeitos, nas cidades de todo o Paraná. São mais de 60 candidaturas que a gente está desenvolvendo. Então, são pequenas peças que depois nós vamos mandar para cada um a partir do dia 5 de julho, que é quando inicia a pré-campanha, até dia 5 de agosto, quando serão realizadas, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, as pré-convenções, aonde os partidos estarão escolhendo, né, os seus candidatos. Então, isso é uma pré-campanha, e é muito importante que cada pré-candidato responda o questionário que a nossa equipe de comunicação enviou para todos já os pré-candidatos aqui de Curitiba, especificamente, já receberam todos do Paraná, já receberam esse material. Então, é importante você usar uma foto agora na pré-campanha e outra na sequência que a gente vai preparar. Então, no domingo à tarde, às 18 horas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas é uma pequena amostra aí de como vai ficar o material das pessoas na pré-campanha. Depois, na campanha, já propriamente dito, quando o candidato for homologado na convenção partidária, nós teremos daí um novo slogan, o número do candidato, né? E de uma forma mais objetiva, trabalhando também com o nosso candidato a prefeito, com o apoio do deputado, com material fotográfico do deputado, fotografias, vídeos contando a história de cada um, a gravação também no nosso estúdio dos materiais para a comunicação no horário eleitoral do partido, das rádios, de televisões e principalmente das redes sociais. Acho que era isso aí, não sei se o Alisson quer falar também sobre mais algum detalhe, mas eu acredito que seria mais apropriado, Tico, a gente, então, falar no domingo, às 18 horas, até pelo adiantado da hora, e pela participação, não sei quantos vereadores candidatos, pré-candidatos estão conosco agora, mas, enfim, a gente vai detalhar todo o material até domingo, então, às 18 horas, em mais uma teleconferência. Agradeço, né, César, aí, você, o pessoal que preparou, todo mundo elogiando aqui esse material, realmente ficou fantástico, e essa tua disposição da gente poder conversar novamente no domingo, já conversamos aí com a Josiane, aí, na verdade a Josiane está sabendo agora, vamos com a Dani também, para ver se podemos marcar essa no domingo, com o pessoal às 6 horas da tarde, o presidente Alisson também está convidado, para que no domingo dê uma boa participação. Hoje a gente chegou a quase 50 pessoas, acho que no rodízio deu mais de 50 pessoas ali, mas no top, assim, deu 49. E daí para a gente marcar uma durante a semana, uma no domingo, para ir alternando com o pessoal.
Hein, Tico, bom ser no domingo mesmo, que na segunda nós temos a reunião da Frente Evangélica, né? Então, e quinta nós temos uma reunião da Fazenda, então é bacana ser domingo mesmo. E tem alguns que não podem participar muito cedo, que nem o Brito da farmácia acabou entrando só agora, que ele estava lá na farmácia trabalhando e tal. E a gente vai alternando, no dia de semana, no domingo, né? Então eu passo aí para o presidente Alisson dar as palavras finais e encerrar a nossa reunião. Não, parabéns, acho que a todos que ficaram até agora na reunião. É muito bom aprender sobre essas questões de como funciona o legislativo, qual que é o objetivo de ter a Câmara Municipal, e isso eu acho que era a primeira coisa que qualquer pré-candidato que queira ser pré-candidato devia aprender. Como que funciona, qual que é o verdadeiro papel, porque muitos ali a gente escuta falar que entende que o vereador ele tem a obrigação de ser um assistente social, né? E essa não está em nenhuma das premissas que o vereador tem como função. Então, já tem que entender que essa cultura nós precisamos mudar. Isso precisa, a ação social ela tem que dar conta desse atendimento e o vereador tem que usar a ação social para se fazer isso. Claro que às vezes, por questão de coração, de vontade de ajudar, você acaba ajudando. Mas aquilo que nós vimos, e digo aqui para vocês novamente, o que foi visto de um deputado estadual e um vereador do município entregando cesta básica, eu tenho vários pareceres de advogados dizendo que até para arrecadar você tem que cuidar, mas entregar nunca. Então, se alguém tem vontade de entrar contra o candidato quando ele registrar a candidatura, não precisa falar nada, deixa ele errar e na hora você vai entrar impugnando a candidatura dele. Isso pode ser feito, mas tem que ser juntado material e isso pode ser verificado porque ele está causando um desequilíbrio na eleição. Então, são questões que a gente pode estar pontuando, conversando e digo para vocês, caça o registro. É o tipo de coisa que o Tribunal Regional Eleitoral não perdoa, que é a questão de você dar qualquer tipo de benefício, ainda mais cesta básica. Então, muito difícil não acontecer. Mas parabéns a todos e quero até convidar para amanhã aqueles que puderem participar. Nós vamos ter uma reunião a partir das 8h30, né? Eu quero fazer uma pergunta nisso aí que você falou. Se a pessoa faz uma entrega de uma cesta básica de TV, a gente anuncia depois da eleição ou no caminho da eleição? Oi? Entendeu? Se a gente vê alguém entregando a cesta básica, tá, certo? Eu vou fazer uma denúncia. Essa denúncia eu faço quando dele? Antes da eleição? A denúncia é só na hora que registrar a candidatura. Ele pode não ser candidato. Na hora que registrar. Então, tá bom. Só que você tem que ter as provas. E particular, né, Alisson? Alisson, e particular. Cada um vai fazer a denúncia que achar, né? Não é o partido que vai denunciar. A pessoa que tem que denunciar, uma pessoa física, né? O candidato pode até ser o partido, mas normalmente é o candidato. Né? Isso aí pode ser uma pessoa que não tem nada, pode ser um eleitor comum. A pessoa pode ser um eleitor comum, mas normalmente é um candidato que denuncia, né? Ou vários candidatos também podem. Não, porque daí você chega e tem um amigo, você vai lá e denuncia, entendeu? Se você não quiser aparecer, tudo bem. É assim, é uma coisa assim, você acha que está sendo injustiçado, você vai usar a justiça, acessar a justiça, para pedir providência sobre aquilo. Então, é uma questão que, primeiro, você tem que ter as provas. Guardando as provas, você pode fazer. Tá, então, joia, gente? Não vamos estender por causa do horário, mas lembrando, amanhã nós temos um debate sobre a questão racial, né? Que vai ser um debate amplo da Quarta da Prosa, se todos puderem estar participando. E na próxima semana, até em alusão à data de ontem, que foi o Dia do Idoso, nós vamos estar com a procuradora que cuida da área do idoso aqui no Paraná. Ela vai estar trazendo uma palestra sobre esse tema, que é interessante que os vereadores também saibam os direitos do idoso, como que você pode preservar tudo isso. Então, beleza? Só passar para o Tico. 100%, parabéns pela reunião. Valeu, então, mais uma vez, obrigado ao nosso presidente Alisson, ao deputado Toninho, o César Sete, o secretário, que participou junto com a gente, a Patrícia e o Wagner, que estavam aí também, que fazem parte do marketing, a Jo, a Janaína, a Dani, a
Ana Delfes, todas as mulheres que participaram, os homens também tiveram uma boa participação hoje. Então já fica pré-convocado nosso próximo encontro para domingo às 18 horas aí, para nós podermos tratar mais sobre o marketing, sobre a preparação do material dos pré-candidatos. Então está encerrada a reunião, boa noite a todos, até domingo às 18 horas. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.